Me fala uma coisa, existia igreja antes do Novo Testamento? Porque na época de Cristo, no templo, existia uma separação entre judeus e gentios. O que Cristo realmente quis dizer que ele, de dois povos, ele fez um? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja Eleita. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, se inscreva no nosso canal e não esqueça também de curtir essa aula, de comentar, de compartilhar, porque isso é muito importante. Maravilha? E também aqui embaixo tem dois links, tá? Um para você me seguir no Telegram e outro para você me seguir lá no Instagram. Maravilha? Lição de número 7, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Leitura bíblica em classe, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 19. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reconciliação de Cristo. O que Cristo fez? Ele realmente nos reconciliou? Realmente existia igreja antes de Cristo? Será que Cristo inaugura a igreja? O que significa de dois povos, judeus e gentios, ele fez um? Me disseram esses dias em um dos comentários no YouTube que realmente nós não somos mais gentios, nós somos igreja. Será que isso é verdade? Tópico primeiro diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Ponto 1. Então olha que interessante. Uma das primeiras coisas que Cristo fez, ele quebra a religião no meio, tá? Cristo desfez a inimizade entre homens, tá? Os homens criaram inimizade, ok? Como, Fábio, eles criaram inimizade? Por uma coisa chamada religião. Ponto 1 diz assim: a parede de separação entre os homens, tá? O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que existe uma parede e Cristo foi lá como um pedreiro, como um carpinteiro, como alguém da construção civil e quebra essa parede. Que ele presta atenção. No templo, sabe aquele templo que Salomão construiu? Naquele templo ele passou por algumas modificações. E uma dessas modificações foi a criação de uma área exclusiva para os gentios. Quem são gentios, Fábio? São todos aqueles que não pertencem a Israel, que não são judeus, ok? Quem não é judeu é chamado de gentio, ok? São chamados de gentios. E nesse templo, aquele templo que Salomão constrói, e ele passa por algumas adaptações ou reformas ou reconstruções, tá? Foi criado uma área exclusiva para os gentios. E nessa área, tá? Criada para os gentios, criou-se um muro, tá? Eles podiam chegar até um determinado local. E nesse determinado local foi criado um muro. Esse muro tinha aproximadamente 1,5 m de altura, ok? 1,5 m de altura. E nesse muro, segundo Flávio Joséfo, tá? Existia 13 placas de pedra. E nessas 13 placas de pedra existia escritas para que os gentios não ultrapassassem esse muro, tá? Então esse muro era uma separação entre os gentios podiam ir até um determinado local. Dali para frente eles não poderiam mais entrar. Só quem tinha acesso era o povo judeu. A minha pergunta é: Deus pede para criar essa área exclusiva de gentios? Não. Quem é que cria isso? Homens. Então por isso eu volto a repetir: todo mecanismo humano, tá? Humano que segrega, que limita a aproximação dos homens a Deus é antibíblico. Ou seja, Deus não aprova isso.
Então Cristo fez justamente, ele chegou para fazer isso, tá? Essa barreira real, que existia realmente, tá? E que transformou no mundo espiritual, Cristo veio acabar de uma vez por todas. Ou seja, o que Cristo veio dizer é o seguinte: se eles não podem entrar fisicamente naquele lugar, agora eles podem entrar espiritualmente, ou seja, eles serão agora incapazes. Ninguém vai ser capaz de detê-los. Ou seja, não existe mais barreira, não existe mais pedágio para eles entrarem na minha presença. Essa barreira foi quebrada por Cristo. Ponto 2. A derrubada da parede da separação. Querido, aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado para que nesse ponto nós não vamos dar brecha para aqueles que pregam a não necessidade de ir ao templo. Ah, Cristo desfez então aquela barreira, então eu não preciso de templo. Tá? Ou seja, o templo só segrega, o templo só separa, o templo só destrói as pessoas, negativo. Tá? Existe uma linha muito forte com esse texto, que existe a linha dos desagrejados. Eles dizem, Cristo então desfez a parede, então agora eu não preciso mais ir ao templo, porque a parede foi derribada, nós não precisamos mais nos agrupar. Muito cuidado com essa ideologia, porque o ser humano foi criado para viver em sociedade, e existe sim uma necessidade de nós nos agruparmos. O que Cristo fez é diferente. Ele quebrou com qualquer ideologia, com qualquer ferramenta, com qualquer doutrina que segrega homens e mulheres. Ou seja, qualquer doutrina que segrega pessoas, que impede pessoas de se aproximar de Deus, isso é antibíblico. Se não estiver escrito na palavra, é antibíblico. Tá? Então existe sim a necessidade de nós nos agruparmos. Isso pode ser na igreja, pode ser na casa, ainda mais hoje que nós não estamos podendo nos reunir, existem outros meios de nós estarmos conectados uns com os outros. Ok? A mídia é uma delas, a internet é uma delas. A gente pode fazer um programa de Zoom. Você me assiste aqui hoje pelo YouTube, tá? A Bíblia não está proibindo, tá? A Bíblia não está negativando a junção, a ida de templo, a ida em reuniões presenciais. O que ela está quebrando de forma definitiva são barreiras, são métodos humanos para segregar, ou seja, uns têm mais direito do que os outros. Isso a Bíblia proíbe. Ponto 3. O conceito da lei dos mandamentos. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Nesse ponto, o autor vai abordar que existe 3 tipos de lei. E existe leis que hostilizava gentios. Presta atenção no que eu vou dizer, tá? Na Bíblia Sagrada, aquilo que nós conhecemos de 10 mandamentos, na verdade não existe 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Aquilo que nós conhecemos como 10 mandamentos, na verdade foram as 10 primeiras palavras de Deus no Decálogo, ok? Na verdade existe 613 mandamentos, mitzvot, tantos positivos quanto negativos. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Nenhum mandamento divino hostiliza pessoas. Deus não tem esse caráter de hostilizar pessoas. Mandamentos não hostilizam pessoas. Mandamentos disciplinam. Mandamentos corrigem. Mandamentos colocam as pessoas nos seus devidos lugares. Quando eu não cumpro o mandamento, eu quebro princípios. Então nenhum princípio, nenhum mandamento, ele tem a ideia de hostilizar as pessoas. O problema é que as pessoas não se enquadram no mandamento, não observam ele, não praticam ele. Aí o que acontece? Aí as pessoas acham que existe uma hostilização dos mandamentos. Sabe quais são os mandamentos que hostilizam pessoas? São os mandamentos humanos. São aqueles que eu crio, aqueles que vocês criam, aquilo que os homens criam. Quando os homens criam mandamentos, em tese, eles acabam
hostilizando pessoas, ainda mais no mundo espiritual. Todo mandamento no mundo espiritual que tenta segregar pessoas é uma forma de hostilizar. Então eu quero ratificar aqui que não existe um mandamento bíblico que hostiliza gentios. Se você me encontrar um, por gentileza, comenta aqui, ou manda lá no meu Instagram, ou manda lá no Telegram, porque não existe nenhum mandamento que hostiliza gentios. Ponto 4. A revogação da lei dos mandamentos. Querido, aqui eu quero reforçar essa ideia, que não existe revogação de mandamento. Não, Fábio, mas aqui no verso 14 ao verso 19 está escrito que Paulo revoga as leis do antigo pacto. Negativo, querido. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte, que as leis humanas que foram incorporadas, pega essa palavra, as leis humanas que foram incorporadas nos mandamentos divinos, Cristo revogou elas. Vou trazer para o mundo prático, tá? Antigamente, as Assembleias de Deus proibiram pessoas do quê? De assistir televisão. Eu sei que teve um bom motivo. Eu sei que foi de forma razoável, de forma inteligente, tentando visar o bem, ok? Mas essa atitude levou muitas pessoas ao inferno. Essa atitude levou muitas pessoas a saírem da igreja. Essa atitude levou muitas pessoas a ficarem revoltadas, porque eles já entendiam o evangelho de uma outra forma, já entendiam que o evangelho era uma questão de libertação. E os líderes entendiam que essas pessoas eram rebeldes, porque na época você não podia pensar. Quem pensava era hostilizado. Quem pensava era dito como do diabo. Questionar muito menos, porque questionar era desobediência. Ou seja, então todo mandamento humano que tenta incorporar no mandamento divino é uma hostilização. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer, olha, tudo aquilo que o ser humano tentou interpretar, o mandamento divino de forma equivocada, Cristo veio e desfez. É isso que Paulo está querendo dizer, porque a Bíblia diz, Cristo é muito enfático, tá? Eu já gravei inúmeras aulas acerca disso, que Cristo não veio revogar, mas ele veio cumprir. O termo cumprir ali significa aquilo que faltava. Ou seja, ele veio completar, como um quebra-cabeça. Ele completou aquilo que faltava. O quebra-cabeça faltava uma peça e ele era essa peça. Então ele veio completar, ele veio deixar a obra completa. Maravilha? Tópico 2. Pela paz, Cristo desfez, tá? Pela paz, Cristo fez um novo homem. Ponto 1. O conceito bíblico de paz. Querido, aqui você tem que entender o seguinte, que existem dois conceitos, o grego e o hebraico, e o judaico, ok? O grego e o judaico. Conceito grego de paz, serenidade, um lindo jardim, uma linda paisagem, que esse lugar me traz sossego, me traz tranquilidade e eu fico tranquilo. Como diz, eu fico relax, eu fico no mais absoluto tranquilo, eu fico tranquilo. Ou seja, a situação de tranquilidade, o excesso, o não excesso de barulho, tá? Ou a ausência de barulho, a ausência de guerra me traz paz. O conceito hebraico de paz não é esse. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que pela morte de Cristo ele nos trouxe paz. E depois eu vou explicar que ele simplesmente não trouxe a paz em si. Mas deixa isso para daqui um pouco. O que eu quero que você entenda é o seguinte, a paz bíblica, ela não está na ausência de guerra, na ausência de dificuldade. Você pode estar na maior dificuldade da sua vida. Você pode estar passando pelo maior problema. Tudo pode estar caindo na sua cabeça. Mas isso não significa que você está sem paz.
Sabe o que significa ter paz? É ter Cristo dentro de você. Porque quando Ele está dentro de você, você tem a mais absoluta certeza que Ele está no controle da situação. Que Ele é o controlador de toda essa situação. Então o conceito judaico de paz é Cristo no controle. Não é ausência de guerra, não é ausência de dificuldade, mas é, no meio dessas coisas, saber que existe um Deus que trabalha por você. Quando tudo for contra você, quando todo mundo te deixar, te abandonar, quando todo mundo te trair, você tem a certeza de uma coisa, que Cristo está dentro de você. E isso te dá a capacidade, isso te dá tranquilidade. Olha o que Davi disse lá no Antigo Testamento. Tá? Quando o filho dele, Absalão, queria matá-lo, quando saiu para procurar deter ele, matar a vida do seu próprio pai. Davi não podia mais voltar para o palácio, porque Davi tinha na casa dele ele não podia mais voltar, porque tinha uns soldados de Absalão querendo matá-lo. O que ele teve que fazer? Ele teve que passar dias e dias no mato. E um belo dia ele escreveu um salmo muito lindo, porque chegou a hora de dormir. Não tinha mais o calor da casa, não tinha mais o aconchego do colchão, não tinha mais a fofura do travesseiro, não tinha mais o acalento das suas mulheres, ou da sua mulher. O que Davi fez? Davi teve que deitar no meio do mato. E Davi olhou para o céu e viu as estrelas. Davi olhou de um lado, olhou para o outro, não viu parede nenhuma. Mas ele escreve da seguinte forma: em paz me deitarei e em paz me levantarei, porque só tu, Senhor, me fazes deitar em segurança. Ou seja, ele tinha paz, ele teve paz num turbilhão, que pessoas queriam ver a morte dele, mas ele deitou tranquilo, porque ele sabia que aquele que guardava ele não estava dormindo, estava com os olhos atentos para Davi. E enquanto Davi dormia, Deus trabalhava para a proteção de Davi. Ponto de número 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Querido, deixa eu te dizer uma verdade. A paz não está nas coisas. Paz não está nas circunstâncias. Paz não está nos momentos. Paz é uma pessoa. E que pessoa é essa, Fábio? É Cristo. Quando você tem Cristo, você tem paz. Quando você tem Cristo, você tem tranquilidade. Mas tudo está caótico, Fábio. A pandemia está destruindo pessoas. A pandemia está estragando o emprego. Está tirando o pão nosso de cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Se Cristo está em nós, Ele é a nossa paz. E se Ele está em nós, o mal não vai nos destruir. O mal pode chegar na nossa tenda. Ele pode tentar cirandar conosco, mas ele não vai prevalecer. Podemos até passar por momentos de dificuldades, mas Cristo vai suprir todas as nossas necessidades. Então, paz não está nas coisas. Tem pessoas que querem ter coisas para ter paz. Querem ter celular, carro, roupa, querem ter o controle de pessoas, querem ter circunstâncias no mais absoluto controle, querem ter momentos prazerosos, momentos tranquilos para ter paz. E a paz não estão nessas coisas. A paz está em uma pessoa e essa pessoa se chama Cristo. Ponto 3. A nova humanidade formada pela paz. Querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. A igreja já existia antes do Novo Testamento. Sabe que heresia? É claro. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não cria igreja. A igreja existe antes da Bíblia. Preste atenção. Antes do Novo Testamento ser formado, já existia igreja. A igreja, ela é um conceito antiguíssimo. A igreja é um conceito que está na mente de Deus antes da criação do homem. A igreja é um conceito que começa a ser, né? Coisa feia isso, né? A igreja é um conceito formado por Deus e instituído na terra com a criação de Israel.
O que é Israel? É a ideia da igreja. Ou seja, ele separa um pouco para esse povo anunciar o seu evangelho. Gente, presta atenção. Quem foi o primeiro homem a receber o anúncio do evangelho? Foi Abraão. A Bíblia diz isso em Gálatas, que Deus anunciou o evangelho a Abraão. Abraão recebe o evangelho. Qualquer dia eu já expliquei isso para vocês. O teor do evangelho está na mensagem de Deus para Abraão. Ele tinha que deixar tudo. Quando Deus disse para ele, sai do meio da sua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, qual é o conceito de Deus aí? Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Qual o conceito do evangelho? Aquele que não renunciar ao mundo por amor de mim, não é digno de mim. Evangelho é renúncia, é abraço a uma proposta, a um propósito do quê? De anunciar boas novas, de saber que Deus está no controle. E nós temos provas muito palpáveis, muito evidentes nas Sagradas Escrituras de que a igreja já estava no Antigo Testamento. Tá? O que acontece então no Novo Testamento, Fábio? Porque Paulo vai falar que de dois povos ele faz um. Presta atenção no que eu vou te dizer. Israel falha como igreja. Falha como igreja. Eles falharam, ou seja, eles tinham que anunciar, eles tinham que espalhar essa notícia. Então, a verdade é, você vê o caso de Jonas. Jonas não quis anunciar para o outro, porque sabia que Deus ia ter misericórdia. O evangelho era só para eles. Então, eles falharam nessa parte. O que Cristo veio fazer? Então, a verdade é que no templo foi feita aquela separação entre judeus e gentios. Foi Deus que mandou? Não. Criação do homem. Toda coisa, a maioria das coisas que o homem cria, dá problema. Na religião, dá problema. O que Cristo fez? Espera aí. Vocês estão sendo impedidos de entrar fisicamente naquele lugar? Espera aí. Eu não habito em templos feitos por mão de homens. Eu não habito nesses lugares que eles acham que eu estou. Eu habito em templos feitos por mim. E eu fiz vocês. Vocês são as minhas moradas. Então, quando Cristo aparece, quando ele morre naquela cruz, e Paulo entende isso, o que Paulo diz? Paulo diz o seguinte, que Cristo pega os gentios e enxerta em Israel. O que ele está querendo dizer? Israel já era a igreja. Ele pega pessoas que não faziam parte do chamado original, enxerta ali para que eles tenham direito a participar também dos privilégios da igreja. Ou seja, a igreja já era Israel. Existiam bênçãos exclusivas para Israel, ok? Herança somente para aquela nação. Mas aquela nação tinha a ideia de ser igreja, de ser uma assembleia, de receber estrangeiros, e eles tinham que ser o anúncio deste evangelho. Eles falham. Ao que Cristo faz? Cristo enxerta de forma espiritual os gentios dentro de Israel, dentro da videira que era Israel. Ao que acontece? Então aí sim, parece que deu a ideia, porque aí o termo igreja começou a ser mais popular. Mas o termo eclésia, assembleia, já é um termo do Antigo Testamento. Então, a verdade é que o livro Eclesiastes, na verdade, significa o pregador ou assembleia, aquele que é chamado para fora para anunciar uma grande verdade. Maravilha? Tópico terceiro. Pela cruz reconciliados com Deus em um corpo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Ponto 1. Cristo se fez maldição por nós. Eu acho fantástico quando eu leio que Cristo, ele como homem, nesse corpo, ele sofreu aquilo que ele sofreu. Cá entre nós, fazer o que ele fez, somente ele para fazer. É tão interessante que o legado que ele deixou para nós é um legado que nenhum outro homem é capaz de fazer. Por grandes obras que nós façamos, nós nunca vamos nos igualar ou chegar próximo daquela que Cristo fez por nós. Porque ele não tinha nenhuma obrigação de fazer algo por mim, por vocês.
Porque nós sempre pisamos na bola, nós sempre fizemos coisas erradas. Nós sempre rejeitou o evangelho, nós sempre rejeitamos Deus. Nós somos por natureza filhos da ira. E ele nos abraça, ele nos ama. Ele sofre o que sofre por estar perto de nós. Porque ele queria estar perto de nós. Por qual motivo? Porque ele quis. Porque eu não fiz nada para merecer. Nós não fizemos nada para merecer. E aí eu fico vendo o que Cristo fez por nós. Ele entendeu o propósito da vida dele. E hoje existe tantas coisas aí, né? Descubra o seu propósito. Eu acho muito lindo isso. Eu preciso também descobrir o meu propósito. Nós precisamos descobrir o seu propósito. É claro que eu sei qual é o meu propósito, mas enfim, nós como seres humanos, em geral, nós precisamos descobrir o nosso propósito. E quando a gente descobre o nosso propósito, a nossa vida ganha realmente sentido. Sabe por que a vida de Cristo teve sentido? Porque ele descobriu realmente qual era o seu propósito. E quando você descobre o seu propósito, não importa qual ele é, você deve cumprir ele com maestria, com humildade, com singeleza. E acima de tudo, você deve cumprir ele para a glória de Deus. Ponto de número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Querido, deixa eu dizer uma verdade para vocês. Eu quero resumir esse ponto em uma frase. Cristo resume o evangelho na cruz dele. Aquela cruz é o resumo do evangelho. Toda vez que você vê uma cruz, você vai resumir o evangelho ali. Fábio, eu posso resumir uma coisa grandiosa? Não tem como. Porque quando eu resumo coisas, eu perco detalhes. Mas se eu não for capaz de entender o evangelho na sua totalidade, olha para a cruz. A cruz é o resumo do evangelho. Sabe por quê? Porque a cruz não olha a cor, a cruz não olha a raça, a cruz não olha a religião, a cruz não olha se é homem ou se é mulher, a cruz não olha a idade, a cruz olha para o homem, a cruz olha para vocês, a cruz olha para nós, a cruz é indiferente, a cruz ela abraça, a cruz ela não segrega, ela aproxima. Então, se eu quiser entender o que é evangelho, eu olho para a cruz. Que cai entre nós. Deixa eu te dizer uma outra verdade. A cruz machuca. Por que a cruz machuca? Porque para eu ter um relacionamento profundo com o meu próximo e com Deus, precisa ter sangue. E o problema é que muitas pessoas não querem ter sangue, no bom sentido, para se relacionar com o próximo e com Deus. Prefere viver na inimizade, prefere viver brigados, prefere viver na mentira, prefere viver na inveja, prefere viver na fofoca do que aprender a perdoar. A cruz é o resumo do evangelho. Ponto de número 3. Reconciliados na cruz em um corpo. Querido, aqui é fantástico. Por quê, Fábio? Porque olha que interessante. Os judeus teve a incumbência de anunciar o evangelho. Olha que interessante. Quem é que peca no jardim do Éden? A humanidade, Adão. Para quem foi dada a missão de reconciliar o homem com Deus, ou de anunciar o evangelho? Os judeus. Os judeus tiveram essa missão, eles falharam. Então, olha que interessante. Jesus vem como judeu. Olha que interessante, um judeu representando toda a raça humana. Então, olha que interessante, a humanidade falhou. Então, precisava ser um homem. Os judeus falharam no anúncio. Então, apareceu um homem, judeu, para cumprir o propósito divino e reconciliar o homem com Deus. Então, olha que interessante, Cristo usou o seu próprio corpo para reconciliar os homens com Deus. Ele usou aquilo que ele tinha. Ele deu tudo, ele deu a própria vida para a reconciliação. E às vezes, você não pode doar um pouco do seu tempo. Você não pode doar um pouco do seu dinheiro. Você não pode doar um pouco do seu sorriso. Você não doa nada para as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa.
Pessoas não estão precisando de esmola. Muito menos Deus espera esmola sua. O que Deus espera é que você doa algo profundamente, algo que às vezes dói, que às vezes machuca. Aquilo que você tira e você fica pensando assim às vezes, porque o ser humano pensa mesmo, poxa, isso vai me fazer falta. A vida de Cristo ia fazer falta para a mãe dele, para muitas pessoas daquela época, mas ele não foi egoísta. Ele não pensou naquele momento, ele pensou no amanhã, ele pensou no hoje e ele pensou a daqui a alguns anos, se ele não vier buscar a igreja dele. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.